tensão de ruptura dividido por 2, né, que é o 0,5. Isso para tensões de ruptura menores do que 1.400 megapascal. Então, uma grande gama de aços, a tensão de ruptura ali está em torno de 800, 700 e até 1.000 megapascal, a tensão de ruptura, tá? Não tensão de escoamento, tensão de ruptura. Então, dentro desse conceito aqui, ele entra dentro desta fórmula, mas existe sim alguns elementos de liga que te traz aí algumas tensões de ruptura acima de 1.400 megapascal. E aí define-se que o máximo que o SE teórico pode ter é 700 megapascal, nunca pode ser maior do que isso. Então, quando for acima de 1.400 a tensão de ruptura, não se aplica a fórmula, você adota direto 700 megapascal. Então, ele nunca vai ultrapassar a 1.400, ou seja, nunca vai passar a 700 o SN teórico. E o que é o SE ou SN teórico que a gente está falando? É exatamente essa tensão aqui, pessoal. Então, é uma tensão limite, na qual aqui você tem aí o SU, ou a tensão de ruptura nesse ponto, e aqui o SE, né, ou SN, tá joia? Então, esse valor é dado por esta fórmula aqui. Dando continuidade, então, a gente chegou que o SN real é o SN teórico, que foi o que a gente acabou de falar, e que multiplica outros fatores que possa vir a ocorrer dentro do seu sistema, seja um fator carga, seja um fator confiabilidade, seja um fator superfície, tamanho, temperatura ou outros, tá? Diversos. E aí eu mostrei que, então, carga normalmente está se usando 1, porque nós usamos o critério de von Mises, fadiga multiaxial e tudo mais. Casos específicos, apenas axial alternada, torção ou cisalhamento. Então, tudo que for flexotorção, por exemplo, entra aqui no 1.0, porque vai entrar lá dentro dos conceitos de von Mises. Aí eu tenho um fator de confiabilidade, uma falha em 2, 1 em 10, 1 em 5, 1 em 100 mil, e aí tem aqui o quanto é o confiável, joia? Tem outros fatores, então tem alguns fatores que tem que fazer, aplicar uma fórmula, olha só, joia? E assim vai indo. No fim, o objetivo é você encontrar um fator de segurança para fadiga. Então, existe vários critérios, o mais utilizado, conforme eu comentei, é o critério de Goodman, e aqui você aplicando, então, as tensões alternadas, as tensões médias, você encontra, então, se esse limite à fadiga, ele vai proporcionar uma falha a longo prazo ou não. Então, a gente aplicou todas essas fórmulas aqui, mostrei aqui que existe outros métodos, outros critérios, o que a gente mais usa é o Goodman, e aqui eu mostrei outros critérios, aqui as linhas de outros critérios. Então, a mais importante é exatamente essa daqui, ó, que é a linha de Goodman, mostrando aqui a linha de Goodman. As outras são critérios que flexibilizam mais o conceito de fator de segurança, ou seja, não leva ele tanto à risca. Então, dentro desse conceito, ó, você tem uma área maior, tá vendo? Para a linha de Gieber, para a linha ASME. Então, tudo que está dentro desta área aqui, ó, significa que não ocorre ruptura. Então, dentro desse sentido, a linha de Goodman, diferente dos demais, todo esse pedaço aqui para a linha de Goodman falha, tá? O que não falha é exatamente esse triângulo aqui, ó. Essa parte de dentro aqui, então não falha se ele tiver em qualquer ponto desses daqui. Então, dentro desses critérios, a gente fez esse primeiro exercício aqui, né? Um eixo, classe 8.8 e tudo mais. A gente finalizou ele, se não me engano, a gente aplicou o gráfico, tudo certinho. A gente chegou aqui, então, no valor de 1,13, então todos os valores acima de 1 não falha,
joia? E a gente até aplicou aqui dentro do gráfico, eu mandei para vocês os slides. Aí tem um exercício aqui relativamente simples, ele já deu o SN real, não precisou calcular, já deu as tensões médias, não precisou calcular, e pediu para utilizar o critério de Goodman e verificar se vai ocorrer a fadiga. Então, você aplica tanto a fórmula, né, você tem aqui essa fórmula aqui, e também aplica o gráfico para esse exercício, joia? Vamos dar continuidade aqui. E aí tem alguns outros exercícios a mais aí para vocês praticarem. Então, vamos fazer esse aqui, ó, o 22, para a gente bater aí todos esses conceitos. Porém, eu vou fazer de uma forma diferente esse daqui. Quer dizer, acho que dá para fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo, né? Consigo diminuir aqui, consigo também diminuir esse cara aqui, para a gente aumentar a tela. E só uma pergunta, pessoal. Vocês estão enxergando certinho o slide aqui? Está dando para enxergar certinho? Aproveitem e falem aqui no bate-papo para mim. Joia, o Carlos, Marcos, Adriana. Beleza, Regis, obrigado pela informação. Então, vamos lá. Meu objetivo é realizar primeiro esse daqui, ó. Então, um eixo trabalhando em uma máquina rotativa apresenta as seguintes tensões internas aí em um ponto do seu diâmetro externo. Então, aqui ele pede para calcular o SN real e o fator de Goodman. Então, para calcular o SN real, tem que aplicar a fórmula dela aqui, ó, SN real. Então, vamos pegar ela aqui. Eu vou aplicar aqui mais um novo slide aqui. Deixa eu pegar aqui o design. Opa, design. E aí, formatar fundo, ocultar elementos gráficos. Aí aqui fica tudo em branco. Então, o que a gente consegue fazer aqui nessa folha agora? Joia. Aqui eu fecho de novo. E aqui a gente começa, então. Vou dar um Ctrl V aqui, que é o SN real. É o que vocês vão usar, então, na fórmula. E aí a gente começa. Para calcular o SN real, a primeira etapa é o SN teórico. Então, quando eu venho aqui no exercício, eu começo a analisar os dados que ele apresenta aqui, ó. O eixo é fabricado por laminação a frio e seu acabamento é torneado. Esse eixo irá trabalhar numa temperatura de 510 graus e poderá apresentar uma taxa de falha de 1 em 1000. O seu diâmetro 70 milímetros, o material é de aço, cuja tensão de ruptura é 1.800. Então, já começa aqui o nosso exercício. Então, eu pego aqui o SE, que é igualzinho, dá para a gente ir reproduzindo aqui. Nesse caso aqui, ele fala que é 1.800. Então, 1.800 dividido por 2, a gente tem que vai dar 900. Aí a gente cai exatamente naquele critério que eu comentei agora há pouco. Tudo que for acima de 1.400, adotar SE como 700. Certo? Adotar aqui, vou deixar desse jeito aqui, tá? 700 megapascal. MPa. Então, não esqueçam desse detalhe, pessoal. Não pode usar um SE maior do que 700. Ele é o seu limite, tá? Por esse motivo que eu estou usando dessa forma aqui. Então, dentro desse critério, deixa eu mudar aqui a minha forma de enxergar. Já é o primeiro SN, agora eu vou para o fator carga. Então, o fator carga, eu vejo aqui que é um eixo trabalhando uma máquina rotativa, existe tensões de tração, tensões de cisalhamento, ele não fala que é simplesmente torção, ele não fala que é simplesmente cisalhamento puro, não fala. Então, nesses casos, eu vou voltando aqui os slides, pessoal, se tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Dentro do fator carga, eu vou usar ele como 1, tá? Porque ou é flexão alternada, ou é o critério de von Mises, que é o fadiga multiaxial.
Então, esse aqui é o primeiro que eu estou adotando. Fator carga como 1. Então, como que eu fiz lá? Tá. Então, eu já vou adotando direto na fórmula aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar ela aqui do lado, e aí a gente já começa a adicionar aqui os valores. Então, esse primeiro vai ser 700, que é o limite. O fator carga é 1,0. A gente vai para o próximo. Fator confiabilidade. Então, a gente vai lá na fórmula do fator confiabilidade. O que o fator confiabilidade pede? Ele fala no exercício que é uma falha em 1000. Então, uma falha em 1000 tem 99,9% de confiabilidade, e o fator confiabilidade, então, é 0,753. Então, é esse valor que eu estou adotando, joia? 0,753. Então, eu vou lá no meu exercício e coloco o 0,753 aqui, ó. Então, 0,753. Tá aqui o meu fator confiabilidade. O próximo é o fator superfície. Então, ele fala aqui que o acabamento é torneado no exercício, acabamento torneado, laminação a frio, acabamento torneado. Então, fator superfície, vamos ver o que a tabela nos indica no fator superfície. Acabamento superficial, que eu tenho uma fórmula onde aplica a tensão de ruptura. Então, nesse caso aqui, no final, ele é usinado. Então, ele entra aqui no laminado a frio e principalmente por conta do usinado aqui, ó. Joia? É a última coisa que acontece nele. Ele foi laminado e depois usinado. Então, eu vou usar no fator A aqui o 4,51. A nossa tensão de ruptura, vocês viram que é 1.800. Depois eu até volto lá no exercício. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa fórmula aqui, ó, e aplicassem aqui para vocês falarem para mim quanto que dá. Então, você tem que o A é 4,51. Você tem, deixa eu até dar um pouquinho mais de zoom, 4,51. A tensão de ruptura é 1.800 elevado a B, que é menos 0,265. Então, façam aí o cálculo para mim, por favor, e mostrem aqui no bate-papo para a gente acompanhar o exercício. Joia, vamos lá, já tem um pessoalzinho colocando aqui. Carlos, André, Rubens, Roberto, Pedro Henrique, o Regis. Ô, Regis, esse valor aí não bateu não, hein? Cuidado aí com as casas decimais, hein? Então, vamos lá, é 4,51 vezes 1.800 elevado aqui a menos 0,265. Então, se eu fosse usar 4 algarismos significativos, era 0,6188, né? 0,6188, que é o que vocês estão me postando aí, pelo menos. O Túlio também não bateu esse valor aí não, hein, Túlio? Joia, bastante gente está respondendo. Giovana, Joyce, o Igor, Marcos, Adriano. Então, vamos lá, 0,6188 aí. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Tá aqui. Superfície, então, 0, vocês estão me passando aí, 0,6188. Próximo, fator tamanho. Então, o fator tamanho no exercício, ele fala o seguinte, o diâmetro é de 70 milímetros, então lá você tem uma tabela assim, pessoal, é o segundo que está batendo desse jeito, mas não se acostumem com isso, ó. Vocês têm que sempre ir lá na tabela e definir também esse conceito aqui. Ó. O fator tamanho tem uma fórmula específica,
porém, ele é para diâmetros até 51 milímetros. Acima desse valor, aqui ele fala que fica entre 0,6 e 0,75. Então, nesse caso, o exercício já falou que é 0,6. Então, a gente vai lá. 0,6 aqui no fator tamanho. 0,6. Agora falta o fator temperatura. Então, vamos lá no exercício. O exercício fala que vai operar em 510 graus Celsius. Então, a gente vai no fator temperatura, encontra qual que é o valor temperatura, lá, ó, ele fala que entre 450 e 550 aplicar essa fórmula aqui. O nosso é exatamente 510. Então, apliquem para mim a fórmula e falem quanto que vai dar. Ó. Então, tá aqui a fórmula. Você vai fazer o 1 menos 0,0058 multiplicando 510 aqui, ó, menos 450. Então, essa aqui é a fórmula que você tem que usar substituindo o T por 510, que é a temperatura de aplicação no nosso projeto. Então, façam aí, postem aí para mim no bate-papo quanto que vai dar o fator temperatura, só substituindo aqui o T por 510, pessoal. Joia, o André já colocou aqui para mim. Carlos, joia, vocês acertaram. Igor, beleza. Giovana, isso mesmo, pessoal. Está batendo o valor aí. Túlio, Roberto, Aguinaldo, Joyce, Rubens. O Rubens, esse valor não bateu, hein? Tem que refazer ele aí. Alguma coisa que você tem que fazer primeiro essa parte da expressão do T menos 450, multiplica por esse valor e depois você faz essa subtração, joia? Então, vamos lá. A maioria aí já colocou também. Quem mais colocou aqui? O Pedro, Adriano, Ícaro. Tem que renomear o nome aí, pessoal, porque senão está o nome do celular. Aí eu não sei quem é a pessoa, esse LGK11+, aí eu não sei quem é. Então, se você quiser você renomear, ou se você quiser passar para mim seu nome, eu consigo renomear você aqui. Tá? Então, vamos lá. Continuando, então, o exercício. Zero vírgula 652. Está aqui. E o fator diversos é se... Joia, Caroline, eu vou renomear você aqui. O fator diverso seria que se tivesse alguma coisa a mais aqui que ele estivesse falando, que fosse alguma aplicação específica. Então, não é o caso, né? Nesse caso, ele vale 1 aqui, tá? Então, se ele vale 1, vou colocar aqui 1,0, e aí vocês já podem fazer essa equação aqui para mim, por favor, pessoal. Por isso eu vou mudando aqui o nome. Vamos caçar aqui. Joia. Então, o pessoal já começou a dar o valor aqui. Joia, 4 algarismos significativos. E o resultado é megapascal, tá? Então, já vou colocar aqui que é uma parte aí da resposta, né? Então, vamos ver quem já respondeu aqui para mim. O Carlos, Roberto, o Igor, Regis, o Rubens, o Adriano, Giovana. Esses são o pessoal que já mandou aqui para mim e tá certa as respostas de vocês, pessoal. Joyce, Ícaro, beleza, é isso mesmo, pessoal. Jonas,
Então, vamos lá. 127,6 megapascal. O André também respondeu. Tá aqui. Isso daqui é a primeira parte do exercício, tá? Então, a primeira parte do exercício era calcular o SN real. A segunda parte do exercício é calcular o fator de segurança de Goodman. Então, o fator de segurança de Goodman, ele pode ser de duas formas. Deixa eu trazer aqui o slide certinho dele aqui, ó. Ele pode ser esta ou esta daqui. Então, deixa eu já pegar, na verdade, todos aqui. Esse aqui não. Vou pegar esse aqui, esse. Já vou pegar tudo e já levar para lá. O bom do digital é isso. Consegue colar tudo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que aplicar essa primeira fórmula aqui da direita, ó, e verificar se ele vai ser menor do que a tensão média, joia? E dentro desse lado aqui, eu tenho que aplicar a fórmula e verificar. Se for menor, eu uso essa daqui, 99% dos casos é essa, mas pode ter algum caso que entra dentro dessa segunda aqui. Então, para a gente aplicar essa fórmula aqui, eu já consigo aplicar, na verdade, né? Ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, só para pegar essa parte da direita aqui, ó. Tensão média. Então, você já tem a tensão média no seu exercício, que você encontra aqui como 300 a 450, está variando 150, então é 375 aqui a média, né? Você pode fazer, eu não faço toda a fórmula, porque para mim está bem claro, é um mais o outro dividido por 2, 450 mais 300 dividido por 2, mas é a média aqui, ó, o meio entre os dois. Então, o meio, entre eles está variando 150. 150 dividido por 2, 75. Então, 300 mais 75, 375 aqui, ó. Então, eu já posso ir colocando aqui, ó, 375. Vamos lá. 375. Tensão de ruptura. Quanto que vale a tensão de ruptura? 1.800. Tensão de escoamento, não lembro. Vamos ver quanto que é a tensão de escoamento aqui. 1.440, está aqui no enunciado do exercício. Tensão de escoamento, 1.440. A gente volta lá, 1.440. SN real vocês acabaram de calcular, falaram que deu 127,6. E aí, lá embaixo também é o mesmo valor, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, 1.800. E aí, façam esse cálculo para mim, quanto que vai dar, pessoal. Vamos lá. Esse daqui é o próximo passo aqui, ó. Esse valor de cima. Deixa eu só perguntar, vocês enxergam quando eu abro o MatchType aqui para mudar o cálculo? Porque eu estou mostrando... Não? Poxa vida, eu pensei que vocês estavam enxergando. Joia. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Interromper compartilhamento, compartilhar a tela, e aí eu acredito que agora vocês devem estar enxergando aqui o meu MatchType em cima, né? Joia. Quando for assim, dê uma dica que vocês não estão enxergando, que eu tinha esquecido desse detalhe aí. Agora fica melhor aqui o que eu estou fazendo. Então, vamos lá, pessoal. Apliquem a fórmula aqui para mim, para a gente ver quanto que vai dar aqui. (1.400 menos 127 dividido por 1.800 menos 127 vezes 1.800. Joia, o Roberto, o André, o Igor,
Todos esses já estão respondendo para mim. Quando eu tenho tensões, pessoal, de ruptura muito alto, dificilmente vai dar um valor, só quando é tensões muito baixas, que vai dar valores próximos, tá? Então, eu já tenho aqui o Roberto, o André, o Igor, Rubens, o Adriano respondendo. 1412,5 ou 1413 aqui para usar 3 algarismos significativos. Ou seja, essa fórmula primeira, ela é a válida, então eu vou deletar essa daqui e utilizar exatamente a fórmula de Goodman em relação a esse critério. Então, nesse caso aqui, eu deleto esse primeiro e começo a aplicar essa fórmula aqui. Só que essa fórmula, ela pede a tensão alternada de von Mises e a tensão média de von Mises. Eu ainda não tenho esses valores, tá, pessoal? Então, como eu ainda não tenho, eu vou usar aqui a fórmula, ó, tensão média de von Mises e tensão alternada de von Mises. Joia? Vamos lá, então. Tensão média primeiro. Tensão média, aí eu tenho que olhar lá para o... Vamos lá, aqui, ó. Tem que olhar para esse cara aqui. Então, nesse caso, ó, essa tensão média aqui ao quadrado é exatamente esse do meio aqui, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu continuar usando esse ponto aqui, ó, é esse médio aqui. Então, o médio a gente definiu como 375. Né? Só você pegar a média que está oscilando. E a tensão de cisalhamento média, deixa eu diminuir esse cara aqui, aí vocês conseguem enxergar. É a média da tensão de cisalhamento aqui, ó. Então, se ele está variando entre 200 e 250, ele está variando 50 aqui. A metade é 25. Então, 225. Joia? 225. E aí a gente aplica, então, essa fórmula aqui, ó, para a gente encontrar a tensão média. Por favor, pessoal. 375 mais 3 vezes 225 ao quadrado. E essa vai ser a tensão média. Notem que vai dar um valor grande, tá? Ou seja, muito maior a tensão média de von Mises do que a tensão média propriamente dita, né, da tensão de tração. Então, a combinação das duas sempre é a mais problemática. O Igor já deu aqui a resposta para mim. Joia. Tentem sempre utilizar 4 algarismos significativos, tá, pessoal? Roberto, o Rubens, o André, beleza, Pedro, isso daí. Então, a gente aplica aqui nesse exercício aqui. O Adriano, Carlos. Ô, Carlos, esse valor não bateu, hein? Tem que refazer ele aí. Tá muito grande. Falta, acho que extrair raiz quadrada, talvez. Caroline também não bateu esse valor, não, Caroline. Foi alguma outra coisa. Não esqueçam aqui que tem um mais aqui, tá? E tem 3 vezes 225, ó. Isso, Regis, bateu. Não, não bateu também não, Regis. Tem que... 225 ao quadrado, tá? Deu 540,8. 540,8 megapascal. Então, tem que fazer aí certinho aí para a gente não errar aqui, ó. E agora a tensão alternada. Vamos lá, Adriano, da onde eu tirei o 225 megapascal da fórmula? E aí, poxa, eu tirei a fórmula aqui, né? Agora já foi. Essa fórmula aqui, ó, vamos buscar ela lá de novo, lá, ó. Ela está aqui, ó. Tensão média ao quadrado mais 3 vezes tensão de cisalhamento ao quadrado, tá? Então, quando eu venho aqui no exercício, eu tenho a tensão normal,
está aqui, até no gráfico mostrando tensão normal, e eu tenho a tensão de cisalhamento. Então, a tensão normal, 375, pula 75 para cima, pula 75 para baixo, e aí ali ele fica oscilando. Então, a média 375. A tensão de cisalhamento, ó, ele fica variando entre 200 e 250, então a média 225. Então, joia. Deixa eu colar esse cara aqui, porque não deu muito certo. Aí. E agora a gente vai usar essa outra aqui, ó. Tensão alternada de von Mises. Então, a tensão alternada de von Mises é a tensão alternada normal mais 3 vezes a tensão de cisalhamento alternada. Então, é o mesmo caso, só que agora você pega isso daqui que está alternando. Pessoal, não é o limite de um até o outro. Ó, o limite de um até o outro, se você fizer a conta, dá 150 aqui, né? Que é a variação. Mas eu quero quanto vai para cima e o quanto vai para baixo. Então, é da média até o pico, ou do pico de cima ou embaixo, tanto faz, já porque é a média, né? Então, nesse caso aqui, a tensão alternada é 75. Então, eu pego aqui a tensão alternada média, né? Tensão de tração, 75. E eu vejo agora aqui a tensão de cisalhamento. Ó. Ele está em 225, ele sobe 25 e desce 25. Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento alternada é 25 ao quadrado. E aí vocês apliquem essa fórmula aqui para mim, pessoal. 75 ao quadrado mais 3 vezes 25 ao quadrado. E quanto que dá esse valor aí? Joia, Jonas, isso mesmo. Beleza, pessoal? Vocês estão vendo como que é importante não bater esse valor aí não, hein, Rubens? Tem que refazer ele aí. Opa! Já é o Igor, Regis, outro Igor, Rubens, Roberto. Ô, Rubens, esse valor também não está batendo. Você digitou errado, eu acho, hein? Matheus, Túlio, Ícaro, Joia. Bastante gente fazendo isso aí. Por isso que é bom praticar, pessoal, porque às vezes ou esquece a raiz quadrada, ou faz uma etapa antes da outra e erra a questão da multiplicação. Então, por isso que tem que fazer. Ó. Então, nesse caso, deu 86,6. Refaz aí, Matheus, que não bateu esse valor não, hein? Tem que refazer para ver aonde está errando, justamente para não errar depois lá na prova, hein? Então, vamos lá. Chegamos aqui nesse valor, megapascal também, né? MPa. E agora a gente já tem os valores, ó. Tenho tensão alternada, tenho tensão média, consigo aplicar aqui na fórmula de Goodman. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que aí eu não perco a fórmula. Então, a tensão alternada, vamos pegando os valores aqui, ó. A tensão alternada foi essa que você acabou de calcular. Tensão alternada de von Mises é o 86,6. Vocês acabaram de passar aí para mim. O SN real é o que vocês calcularam anteriormente, 120 alguma coisa, né? 127,6. A tensão média é a de von Mises, tá, pessoal? Tudo aqui é de von Mises quando entra no fator de Goodman, que deu 540,8. Então, 540,8. E a tensão de ruptura. Tensão de ruptura deu 1.800. Então, notem o seguinte, vocês continuam nos cálculos utilizando o fator de ruptura que é de fato. O único que você não considera 1.800, deixa eu já até fechar esse cálculo aqui, é esse aqui de cima, ó. Ele deu 900, o SE, no final você adota como 700, porque o limite é 700, tá? No restante, vocês viram lá que no fator, se eu não me engano, de fator de superfície, você usou a tensão de ruptura. Aqui você está usando tensão de ruptura. Nesse critério inicial aqui tem fator de ruptura.
Então, o fator de ruptura permanece, tá, pessoal? Você usa sempre ele, o único que você adota diferente é o lá de cima. E quanto que deu aqui, pessoal? Não dá um valor tão grande assim não, Carlos. Tem que refazer isso daí, hein? Opa, cada um tá batendo um valor aí. Vamos lá. O do Roberto tá certo. Ô, Igor, tem que refazer isso daí. Não bateu. Alguma coisa você fez aí no cálculo. Matheus acertou. O Rubens Santos acertou. Não esqueçam, pessoal, que o NG, ó, quando você faz esse valor de cima aqui, você tem que passar o NG para lá e o valor para cá. Então, é 1 sobre aquele valor ali. Então, para várias pessoas aí que está fazendo, que deu 0, alguma coisa, faz 1 dividido por aquele pedacinho ali, ó. Talvez é isso que você está errando, tá? No final, eu quero saber só o NG, tá? Eu não quero saber 1 sobre NG, né? Não bateu esse valor não, hein, Aguinaldo? Está muito pequeno. Giovana, joia. Ícaro, Adriano, beleza. Isso mesmo, pessoal. Cauê, tem que fazer 1 dividido por esse valor. Eu acredito que seja isso que você errou aqui, ó. Você fez toda essa expressão de cima, só que você tem que pegar o valor e levar lá para baixo e o NG para o outro lado. Ou seja, vai ser 1 sobre esse valor aí, ó. E aí, no final, vai dar um valor acima de 1, tá? Deu 1,022 aqui, vai. 1,022. Ou seja, deu cravado, né, pessoal? Diz aqui pelo projeto que o fator acima de 1 não falha. Exatamente, Adriano, acima de 1 não falha. Então, na verdade, o exercício ele está bem dimensionado. Quando você tem esse valor muito fora de 1, significa que ele está superdimensionado. O valor 1 é o mais indicado, porque você já tem aqui vários e vários fatores de segurança. Então, você não está querendo cada vez mais fatores de segurança. O que você quer é saber se ele vai falhar ou não nesse caso. Quando eu aplico aqui, ó, esse gráfico aqui, deixa eu tentar aumentar ele aqui, que aí vai ficar melhor depois na solução. Agora, eu queria fazer de uma forma que ficasse, né? Porque se eu fizer pelo zoom aqui, ele não fica. Vamos tentar pegar aqui alguma... Deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu posso usar. Se tivesse uma coisa de escrita rabiscando, né? Igual um lápis. Fatores diversos, Adriano, dentro aqui do SN real é quando eu tenho uma aplicação bem específica, tá? Então, numa aplicação bem específica, eu teria esse conceito, algum fator de segurança pela minha aplicação específica. Não é o nosso caso aqui. Ixi, ficou muito fininho esse troço aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para ajudá-los. Contorno, espessura. Aqui. Acho que não vai ajudar muito, não. Vou fazer pelo Zoom, depois eu dou um jeito aqui de colocar isso aqui, que vai ser mais rápido. Então, pelo lápis, ó, esse valor de SN real, vocês já têm aqui, que é 127, tá? 127,6. Você tem a tensão de ruptura nesse exercício, que é 1.800. Joia? Você tem que a tensão média de von Mises é 540. Então, a gente vai ter que achar aqui, num gráfico, mais próximo de 540. Então, eu sempre divido primeiro pela metade. A metade aqui, nesse caso, daria 900, né?
1.800 dividido por 2.900, lembrando que você não teria uma régua propriamente dita, né? E aí tudo certinho, numa escala bonitinha. Então, aqui você tem a metade da metade, que seria 450. Então, você sabe que é um valor um pouquinho aqui acima, né? Deixa eu trocar aqui. Seria aqui o 540, né? Então, vamos usar esse valor aqui, ó. Alguma coisa dentro desse tipo aqui. E aí agora eu tento casar com o outro eixo, o SN real. Nosso SN real deu 127, aí aqui a tensão alternada de von Mises. Tensão alternada deu 86. Então, nesse caso aqui, vamos ver como que eu divido esse cara aqui. Se eu pegar 127 dividido por 3, dá 42. 42, 84. É isso mesmo. Ó, se eu dividir por 3 aqui, ó, você pega o 127 e divide por 3. Assim, numa média bem específica aqui, você ou divide no meio ou por 3, né, para você ter um conceito mais fácil. Aí seria 42 aqui, seria 84 esse daqui, e aí 127 lá em cima. Então, você sabe que o valor aqui é um pouquinho acima de 84, né? Então, se você vir batendo aqui, ó, ele dá muito próximo da linha, né? É exatamente isso. Por quê? Porque ele está muito próximo de 1. Então, faz todo sentido. Ó. Mesmo a gente não tendo uma escala certinho, ó, fazendo bem a grosso modo, bateu aqui bem pertinho da linha, tá? Tudo que está abaixo da linha, tudo que está abaixo dessa linha aqui, é porque ele está dentro do fator de segurança, ou seja, não falha. Se ele bater acima da linha, ele vai falhar, joia? Então, é isso que o exercício está falando. Dando continuidade, então, aqui, pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Esse é um exercício clássico que cai na prova. Então, eu vou passar o conteúdo para falar de outras coisas e eu queria saber se vocês têm dúvidas. Deu para entender tudo certinho? Alguma dúvida? Então, qual que é o passo a passo aqui, pessoal? Acha o SN real, aplica a fórmula, aplica esse conceito para saber se ela vai bater nessa fórmula aqui, ó, joia? E aí você tem que ver o que você tem aqui de cada coisa. Ó, o SN real foi o que você acabou de calcular. A tensão de ruptura você tem no seu exercício, ele é dado. Aí você tem que calcular os dois aqui, ó, a tensão alternada e a tensão média de von Mises, que está aqui nas fórmulas, ó, tensão média e a tensão alternada, joia? Aplicou, pegou os valores, né, que deu aqui o 540 e o 86, colocou todo mundo lá, ó. E aqui vocês viram que dá um caso bem específico que você pode errar sem querer. Ó. Se você faz o cálculo aqui, ele deu aproximadamente 0,9 alguma coisa aqui. Ó. Se você não leva esse valor para baixo e faz 1 dividido pelo 0,9 alguma coisa, o que acontece? Se você adota como 0,9, você está falando que ele falha. Tá? Então, ou seja, você errou totalmente o exercício. Cuidado para não chegar nessa etapa e cometer esse equívoco aqui, ó, de não levar ele para baixo e fazer 1 dividido pelo valor, tá? Para você encontrar o NG. Cuidado com isso daí. Se o valor, exatamente isso, Regis, se o valor der abaixo de 1, teoricamente ele falha. Por isso que você tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Não esqueçam de fazer depois o valor direitinho aqui. Então, eu vou limpar aqui todo esse desenho aqui que eu fiz, vou salvar isso daqui, e depois eu mando para vocês com a solução aqui que a gente fez em sala de aula, joia? Eu só não tenho aqui o riscado do gráfico, mas vocês entenderam, né? Eu vou deixar aqui, ó,
é porque isso aqui é importante vocês praticarem. Então, eu vou deixar um exercício dentro ainda desse conteúdo para vocês fazerem, tá? Para entregar, ó. Então, tem esse exercício aqui, eu vou mandar para vocês certinho para vocês fazerem, tá? Qual que é a dúvida aqui? O Pedro está perguntando, o 84 e o 42 do gráfico eu não entendi. Então, tá, vamos lá. O que acontece, ô Pedro? Você tem um gráfico e você tem que colocar as escalas, as divisões, para você encontrar, porque no final, o que você quer fazer aqui? Ó? Você tem aqui a tensão, o SN real, que é esse ponto, o SN real você tem que é 127, certo? Então, você sabe que esse limite aqui é zero e até lá é 127, joia? Aqui é tensão de ruptura. Tensão de ruptura é 1.800. Então, você sabe que é de 0 a 1.800. Agora, dentro dessa escala aqui feito à mão, Pedro, você precisa colocar o 540 nesse daqui de baixo, e você tem que colocar o 86 aqui nessa escala aqui, ó. Então, você tem que fazer as divisões aqui para você encontrar quem que vai, aonde está o 86, e tem que fazer as divisões nesse cara aqui, para onde que está o 540. Como que eu fiz isso daqui, Pedro? Deixa eu apagar essas coisas aqui para ficar claro. Ó. Como que eu fiz isso daqui? Deixa eu pegar aqui de novo. Joia. Eu pego esse cara aqui, ó, que é muito grande, divido no meio. Então, o meio é 900, certo? 1.800 dividido por 2, 900. Aí eu pego e divido no meio de novo. Dá 450. Então, eu sei que eu tenho um valor próximo de 450, é 100 a mais, né? Então, provavelmente é um pouquinho acima aqui, ó. Se você quiser ir fazendo mais divisões, para você pegar tudo bonitinho, tudo bem, não tem problema, tá? Você saberia que aqui seria 225 no meio do meio, e depois aqui 100, né? Então, 450, 100. 455. E nesse gráfico aqui, o Adriano, é isso mesmo, aqui seria 450 mais 225, né? E esse de 127 aqui, você poderia dividir no meio, poderia dividir no meio, poderia dividir no meio. Ou então você divide ele em 3. Eu fiz uma conta básica, eu bati o olho aqui, eu sei que 120 dividido por 3 dá 40, né? 120 dividido por 3 dá 40. Então, seria 40, 80, 120. Ou seja, esse 80 aqui é exatamente o valor que eu preciso, ó, 86. Então, ele é bem próximo aqui, ó. É por isso que eu cheguei nesse valor aqui. Então, ó, mesmo sendo bem grosseiro na minha escala, não tendo aí uma régua para bater as divisões bonitinho, ele ainda funciona, ó. Então, quem tirar com a régua, né? O Albert, né, está perguntando o seguinte: o encontro dos pontos tem que ser na região dentro do triângulo para não falhar? Exatamente, o Albert. O ponto que bate, se ele bater na linha, não falha. A linha equivale ao coeficiente 1 de Goodman. Se o NG ele der exatamente 1, é o ponto que vai bater na linha. Joia? E acima de 1, ou seja, 1,1 ou mais do que isso, é porque ele já fica dentro do gráfico. Quanto mais próximo da linha, de uma certa forma é melhor, porque você não está superdimensionando tanto o seu projeto. Óbvio que quanto mais longe da linha, é menor o risco que você tem de não falhar. Joia? E quanto mais próximo da linha, você sabe que está mais bem dimensionado, ou seja, os seus fatores de segurança estão bem coerentes, porque aqui você tem, né, o SN real, ele te jogou, pensa bem, pessoal, vocês têm aí uma tensão de ruptura de 1.800. Tá, a tensão de ruptura não é parâmetro, porque ele nunca vai passar da tensão de escoamento.
Então, se você pega a tensão de escoamento, que a gente usou aqui em algum lugar, é aqui, ó, 1440. Você está falando que ele baixou de 1440 para 127. Isso é bastante, se você parar para pensar. É uma ordem de grandeza, né? Então, é 10%, né? Menos de 10%. Então, nesse caso aqui, ó, você já está com um fator de segurança bem elevado. Aí você fala, será que está tão bem elevado mesmo? Porque aí o que acontece? Você tem tensões médias, você tem tensões alternadas sendo aplicadas. Quando eu pego esse valor e bato aqui no fator de Goodman, eu estou vendo que ele deu na casca. Joia? Lembra-se que esse valor é adimensional, tá? Não tem unidade. Então, ele bateu na casca aqui, 1,0. Tá? Então, nesse caso, está bem dimensionado o seu projeto. É isso o que todos esses números estão dizendo. Joia? Pessoal, o outro exercício aqui que eu tenho para passar, ou melhor, aqui tem outros exercícios, tá? Minha sugestão é que você faça todos eles, tá? Então, esse aqui passou batido, e aí eu tenho mais esse daqui que é para vocês entregarem, tá? Então, é o mesmo projetinho, a única coisa é que ele muda aqui todos os conceitos, tá? Então, ele muda aqui o diâmetro, fala que vai operar numa temperatura X, datas, tensões específicas, pede para determinar o SN real. Vamos colocar mais coisa aqui, ó, porque só o SN real é muito pouco, né? Vamos inserir aqui uma caixa de texto aqui, o SN real e o fator de Goodman. E aplique o gráfico. Ou seja, um completinho aqui, né? Joia. Os exercícios para entregar, consegue enviar com a resposta para saber se estamos no caminho certo? Ô, Joia, isso aí é sacanagem, né? Vale ponto na prova, poxa. Se eu já der a resposta, todo mundo vai acertar? Aí não pode. Joia, mas eu acredito que vocês têm grupo de WhatsApp aí, vocês se conferem aí para ver se todo mundo bateu o mesmo valor ou valores próximos, é porque deu certo. Se cada um deu uma coisa, aí vocês têm que dar uma revisada. Aí vocês podem até perguntar, eu explico aqui na aula mais ou menos como fazer o exercício, só não dou o resultado, mas eu já não posso dar as respostas dos exercícios. Mas ele é idêntico aqui ao que a gente acabou de fazer, tá? É só trocar os valores. A única coisa que ele tem de diferente aqui, pessoal, eu já poderia passar para vocês, ó, ele fala o seguinte: o eixo foi fabricado torneando-se uma barra, então ele já me mostra que é por usinagem, torneamento. A probabilidade dele falhar deve ser menor que 0,1%. Nota que ele muda o conceito aqui, ó. Antes a gente falava uma falha em tantos, agora ele fala falhar deve ser menor do que 0,1%. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. Quando eu vou lá naquela tabelinha de probabilidade de falhas, aqui, ó, eu falava uma falha em tantos. Então, o 0,1% é essa confiabilidade aqui, ó, 99,9% de confiabilidade. Isso mesmo, Marcos. Aí é um jeito diferente de falar, tá? Então, você pode ter uma confiabilidade lá de 0,01 ou de 0,0001, ou você fala desse jeito aqui, ó. Joia? Então, é um jeito de você, ou você fala da falha, ou você fala qual é a porcentagem de falha, né? A probabilidade de falhar, ou qual é a confiabilidade. Então, lá está falando qual é a confiabilidade. Aqui está falando qual é a probabilidade de falhar. Na prática, um é o inverso do outro. Por isso que aqui ele fala 0,1. Então, é a única coisa que está de diferente. Joia? Então, deixa eu já salvar isso daqui. O próximo que eu tenho para passar para vocês é exatamente molas.
Só que a gente já está aí próximo do horário, aí, ó, já é 8h10, né? Então, hoje, eu sempre termino as minhas aulas depois do horário, né? Normalmente termino 8h30, 8h35. Hoje eu vou terminar um pouquinho antes, vou dar um desconto aí dos minutos que eu peguei a mais de vocês das últimas aulas, porque senão eu não consigo falar tudo que eu queria, e tem bastante coisa aqui na parte de molas. A gente vai passar praticamente todo o período falando de molas aí daqui para frente, tanto mola quanto fadigas em molas. Então, pessoal, eu vou finalizando aqui. Sábado vai ter aula também, tá, Joyce? Inclusive, deixa eu aproveitar que você perguntou de sábado, deixa eu já mostrar aqui para vocês. Eu sempre estou abrindo aqui, estou falando para todo mundo. E aí, se alguém tiver dúvidas, pessoal, perguntem aí quanto aos horários, tá? Então, aqui eu tenho os horários, calendário aqui, vocês têm sempre acesso a esse calendário, né? Então, note o seguinte, a gente está aqui em abril, hoje é dia 23, tá? Então, o que acontece? Por que eu estou dando aula todo sábado? Porque eu vou ter mais um feriado aqui no próximo. Então, vou dar aula nesse sábado também e nos seguintes também, para vocês terem todo o conteúdo. Então, em partes, eu uso para dar teoria, ou seja, eu continuo a aula de teoria, e em partes eu vou dar laboratório. Então, eu preciso de, deixa eu ver aqui, ó, se eu tenho aqui, depois eu não vou ter mais feriados, né? Então, a gente está no dia 23, eu vou ter mais uma, duas, três. Então aqui eu vou dar laboratório mesmo. Eu tenho aqui aula suficiente para dar de teoria. Então, se eu precisar de dar teoria, eu dou aqui de novo no dia 9. Então, nesse dia 25 aqui, eu vou dar um exercício de laboratório no CAD, tá? No AutoCAD. Então, não esqueçam, pessoal, de baixar lá. Eu mandei no e-mail certinho, vocês baixarem, tentar instalar aí o AutoCAD no computador de vocês. Tem aplicativos em celular também, tá? Vai ter exercícios para vocês entregarem, sim, de laboratório, tá, Rubens? Então, o horário, Roberto, tá lá no e-mail, eu não lembro ao certo porque eu dou aulas seguidas. Eu dou aula para engenharia mecânica do 5º ano e depois eu dou aula para vocês. Então, eu não sei o que começa às 9h30, eu não lembro agora, mas está lá no. Eu vou mandar o e-mail relembrando vocês, tá bom? Tem alguns CADs, ô Rubens, que você consegue baixar até no próprio site, se eu não me engano, das versões mais antigas. Eles são bem leves, tá? Eu tinha, por exemplo, o 2007, até o R14, se você procurar, porque como eu não uso partes avançadas do AutoCAD, o mais leve que você encontrar, você vai conseguir fazer sim. Tem algumas versões que o pessoal consegue usar até no online, tá? Eu não lembro qual, mas tem uma versão que vocês conseguem usar no online, tem até no próprio celular ou no próprio computador, mas procura uma versão mais leve, não necessariamente a 2020, nem a 2014, mas, se eu não me engano, da de 2007 para trás, ela é bem leve mesmo. O meu computador mais antigo rodava. Então, procurem também versões mais leves, caso vocês precisem, tá bom? Pessoal, então eu vou finalizando aqui a aula de hoje, mostrei aqui nos horários, tá? Professor, o senhor conseguiu um feedback sobre a data da APS? Igor, pior que eu esqueci de falar com o coordenador, desculpa. Mas a gente vai ter aula sábado, então hoje eu já vou mandar a mensagem para ele, e aí eu vou aguardar lá ele responder, mas eu vou falar das datas certinho com ele, tá, Igor? Eu dou o feedback aí depois. Pessoal da mecânica, não esqueçam, tá? A gente tem aula de pneumática no segundo horário, tá? Às 8h45. Então, não esqueçam de acessar o link lá da aula de pneumática. Então, 8h45 de hoje, tá? Tem aula de pneumática, não esqueçam disso daí. Pessoal, então vou finalizando aqui a aula, tá? Obrigado aí, estou vendo que a gente chegou a ter até 40 participantes, então a gente teve aí praticamente todo mundo assistindo a aula. Obrigado pela presença de todos e eu já estou enviando para vocês no e-mail da turma o exercício aqui com os slides já prontos, tá? Pessoal, obrigado. Vou interromper aqui então.